Uma vez eu vi um trecho de uma entrevista entre Galvão Bueno e Popó Freitas, onde o Galvão ressaltava que o Popó quebrou o recorde de Mike Tyson de maior sequência de vitórias por nocaute no boxe. Foram 29 vitórias seguidas por nocaute. E aí eu fui lá e deixei um comentário, porque essa informação estava desatualizada e que havia outro detentor desse recorde, e era o americano Deontay Wilder, que chegou à marca de 32 vitórias seguidas por nocaute. Wilder, inclusive, detém outro recorde que também era do Mike Tyson. Ele é o peso pesado mais letal de todos os tempos. Pois é, ele quebrou o recorde do Mike Tyson de maior porcentagem de nocautes na carreira acima de 40 lutas. 98% de nocautes. E olha só, Mike Tyson geralmente conseguia seus nocautes com agressividade, com volume de golpes. Lógico, ele tinha capacidade e conseguiu vários nocautes com um soco só, mas a maioria era pelo volume, pela agressividade. Diferente do Deontay Wilder, cuja maioria dos seus nocautes foram causados por um golpe singular, o que, na minha opinião, rende a ele o título de mão mais pesada de toda a história do boxe. Foi inclusive com essa mão, somada à sua agressividade e confiança, que o Wilder tirava a diferença técnica entre ele e seus adversários. Até porque o seu forte nunca foi o primor técnico. Ele nunca foi um boxeador técnico, muito pelo contrário. A maioria dos seus adversários eram muito mais técnicos do que ele. Mas no fim, a sua brutalidade falava mais alto, e foi assim que ele defendeu o cinturão peso pesado da WBC 10 vezes consecutivas. Parem pra pensar. 10 defesas de cinturão é a mesma marca que o Anderson Silva obteve no UFC. E ainda levou o Wilder a ter um cartel de 42 vitórias e nenhuma derrota, sendo que 41 dessas vitórias foram por nocaute. E a pilha de corpos atrás dele só parou de crescer quando apareceu alguém com capacidade técnica para bater de frente com a sua força bruta. Em 2020, o Wilder foi completamente dominado e surrado por Tyson Fury. Uma surra brutal. O Wilder levou 2 knockdowns, sofreu uma perfuração no tímpano e o corner teve que jogar a toalha por causa da surra. E existem duas coisas que costumam mudar drasticamente a carreira de grandes lutadores. A primeira é o abalo psicológico por ter sofrido a sua primeira derrota. E a segunda são surras brutais, surras dominantes. E nesse combate, Wilder sofreu as duas coisas de uma vez só. Teve o psicológico abalado por perder a sua primeira luta e levou uma surra. E as coisas só pioraram na revanche, onde o Wilder levou 3 knockdowns, terminou brutalmente nocauteado de novo e novamente teve o seu tímpano estourado. Essas duas derrotas em sequência foram cruéis para o bombardeiro de bronze, que além do psicológico já abalado, agora ele ficou fisicamente mais avariado. Até porque tomar 5 knockdowns e ser nocauteado 2 vezes com seu tímpano estourado 2 vezes em sequência, em uma luta de boxe de pesos pesados, é um dos piores traumas que alguém pode sofrer nesse esporte. Depois dessas 2 derrotas seguidas, o Wilder só voltaria no ano seguinte, em 2022, onde ele voltou a vencer nocauteando seu amigo e ex-parceiro de treinos, Robert Helenius. Uma derrota que mexeu demais com o Wilder, que ficou visivelmente preocupado e abalado com seu amigo, e também com os boxeadores em geral, o trauma que eles passam por todas as lutas e como eles terminam suas carreiras. Ele até citou inclusive o caso de Prichard Colón. Depois dessa vitória, Wilder passaria mais de um ano parado novamente e só voltaria em dezembro de 2023. Sua 4ª luta em 4 anos. Então agora, além do trauma físico, além do trauma psicológico, Wilder agora sentiria o peso de mais 2 coisas que agravariam sua carreira: o tempo de inatividade e a idade, já que agora ele teria 38 anos de idade. Além do fato de que seu estilo, suas falhas no boxe foram totalmente expostas por Tyson Fury. Resultado, Wilder foi totalmente dominado por Joseph Parker. Ele perdeu todos os rounds. E detalhe, a luta teve 12. E aí, depois dessa nova derrota, o Wilder admitiu que estava pensando em se aposentar, pois sentia que não tinha mais aquela mesma chama do seu auge, a mesma confiança, a mesma agressividade. E a prova real, se ele tinha chance e condição de continuar competindo ou não, foi nesse sábado, onde ele enfrentaria o ex-campeão interino da WBO e medalhista de bronze, Zhilei Zhang. Um casamento que parecia ser muito bom para o Wilder. Um adversário mais velho e que também não é técnico, ele se baseia muito na força bruta, assim como o próprio Wilder. E a gente viu o perrengue que o Wilder passou enfrentando boxeadores mais técnicos, como Fury e Joseph Parker. Então era isso, se o Wilder não conseguisse vencer o Zhang, um adversário que casa perfeitamente para ele, então dificilmente ele vai ter futuro no boxe. E pessoal, o Wilder não só perdeu, mas foi novamente dominado, estava irreconhecível e sofreu mais um nocaute brutal. E foi uma cena feia de assistir, ver o Wilder, um cara de mais de 2 metros de altura, desmoronando no chão daquela
forma. E depois de assistir esse triste resultado, eu posso agora cravar com toda a certeza do mundo: o bombardeiro de bronze não existe mais. Esse foi o fim de Deontay Wilder. Infelizmente não tem mais o que falar, parece que a armadura do Wilder foi caindo aos poucos depois da derrota pro Fury. Cada vez mais problemas foram aparecendo, o trauma psicológico nunca foi recuperado e hoje ele é um soldado exposto, uma sombra do monstro que já foi, que aterrorizou a categoria dos pesos pesados. Perdeu a agressividade, perdeu a confiança e seu psicológico tá profundamente abalado. E o Wilder se sustentava muito na agressividade, no psicológico. Ele mesmo já disse em entrevistas que ele se transforma quando entra no ringue. Ele precisa assumir o alter ego de um bombardeiro de bronze. O problema é que esse alter ego foi destruído. O bombardeiro de bronze não existe mais. E com isso, o Deontay Wilder, como conhecíamos, também não existe mais. E na minha opinião, o caminho agora é claro, a aposentadoria. E ele teve uma baita carreira. Entrou no boxe com a missão nobre e honrada de sustentar sua filha deficiente e vai sair como uma lenda. 10 defesas de cinturão, medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos de Boxe e um 2, se não, o peso pesado mais letal de todos os tempos. Sinceramente, eu acho melhor assim. Se o cara já conseguiu tudo o que queria, já tem dinheiro de sobra e não vai viver à mesma altura do seu auge, sinceramente eu acho melhor se aposentar. Afinal, o boxe, principalmente nos pesos pesados, é um ramo bastante perigoso e que deixa traumas severos que só vão aparecer a longo prazo. Vejam o caso do Muhammad Ali. E é isso, pessoal. Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações para não perder o próximo conteúdo. E é isso. Muito obrigado por terem assistido e até a próxima.